É isso aí, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Dependendo aí do horário que você vai ver este vídeo, né? Quero agradecer a Deus, primeiramente, né? Por mais um dia que começou. Já é 11h28 da manhã desse dia 10 de abril de 2020, sexta-feira. Chamada Sexta-feira Santa, né? Pela Igreja Católica. Isso não é uma tradição dos evangélicos, né? Mas como virou uma coisa mais cultural do que religiosa, os evangélicos acabam atrelando, né, a esse dia que tem aí uma coisa não bem explicada, né? Que não pode comer carne, não pode. Hoje é o dia que o pessoal come peixe, amanhã já come carne. Eu não entendo uma coisa dessa, né? Você não pode comer carne hoje, então não pode comer carne. Mas deixa pra lá, né? Eu só acho chato que os padres inventam essas marmotas, isso coisa já de milênios atrás, e eles não explicam, né? Simplesmente você tem que parar porque é o dia sexta-feira da Paixão, né? Que eles dizem que foi a data que Jesus foi crucificado, né? É, segundo a Bíblia foi na sexta-feira mesmo, segundo a Bíblia, isso aí eu concordo. Mas esse negócio de comer peixe, não é porque esteja contra, quem quiser comer peixe pode comer, né? Aqui em casa eu não sei, minha esposa saiu, né? A minha esposa e se, gente, qualquer momento eu levantar é porque eu tô em casa só, a minha esposa saiu mais com meu filho, vou resolver umas coisas e como ela é boleira, né? De vez em quando chega uma pessoa aí pra atrás dela e como eu tô só, aí eu vou desligar, tá? Se caso chegar alguém, a campainha bater, aí eu vou sair, mas eu vou só pausar, aí eu volto de novo. Então, tudo bem, gente. Não tenho nada contra. Se já virou cultura e tradição, mas não é mandamento bíblico esse negócio de comer peixe hoje, né? Isso é uma coisa tipo paganismo aí da Igreja Católica. Um negócio de quaresma que eu não entendo bem. Ainda vou estudar sobre isso, o que, que vinha a ser isso, que eu ainda não parei, né? Já estudei um pouco de Natal, maçonaria, carnaval, é, outras festas, festas juninas, tudo é paganismo. E isso também é paganismo, esse negócio de comer peixe. Peixe, não é pecado você comer peixe, né? Tem um dia que todo mundo tem que comer peixe, segundo a Igreja Católica. Não pode comer carne, mas para mim isso não tem embasamento. Eu não achei isso aqui na Bíblia. Eu só sei que Jesus foi crucificado na sexta, né? Porque o sábado é o dia sagrado do judeu, não pode. Então eles crucificaram na sexta, Jesus ressuscitou no domingo, né? Que é no domingo que parece que começa a tal da quaresma, né? Que a Igreja Católica deixa, não explica o que é quaresma, o que é sexta-feira santa. Podia explicar, né? Para facilitar mais para vocês. É, gente, hoje também é aniversário da minha cidade, né? De Guajará-Mirim, está fazendo 91 anos hoje. Com seus problemas, né? Que eu já tenho mostrado para vocês, né? Com a má administração do senhor Noronha, Cícero Alves de Noronha, é, que eu já até apelidei de o Noronha vírus. Graças a Deus, o coronavírus não entrou em Guajará-Mirim. Foi 4 casos suspeitos, quase e mais deu tudo negativo, que eu já ordenei em nome de Jesus que aqui não vai entrar. E não vai entrar não. Não vai ter caso. Pode ter caso lá em Nova Moré, que eu também não quero que tenha, ou em outros. Nova Moré é a cidade mais próxima nossa aqui, 45 quilômetros. Mas eu não quero que tenha em canto nenhum. Mas em Guajará-Mirim está amarrado em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Não vai entrar não. Então, gente, Guajará-Mirim foi criado dia 10 de abril de 1929. O município. Antes já era distrito, chamado Esperidião Marques. O que levou à criação
do município de Guajará-Mirim, o distrito, o povoado, foi a criação da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que foi inaugurada também em 12 de abril de 1900, em 15 de abril, aliás, de 1912. A inauguração da Estrada de Ferro foi inaugurada em abril de 1912. Então, esse meu mês de abril, né, que eu nasci, é o mês mais cheio de acontecimentos, gente, na história da Bíblia, na história mundial. O Titanic afundou dia 18 de abril, se eu não me engano, mas foi em abril que o Titanic afundou. Hitler, segundo os historiadores, quando os alemães cercaram Berlim, capital da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, onde Hitler estava no seu bunker. Bunker é uma fortaleza debaixo da terra, né, que ele criou de concreto. Diz que ele se suicidou dia 30, justamente no dia do meu aniversário, dia 30 de abril de 1945. Hitler, né? O grande genocida de judeu, né? Matou 6 milhões, só judeu, né? Matou 6 milhões de judeus nos campos de concentração espalhados na Europa, onde ele tinha dominado. Então, se vocês for ver os acontecimentos, vários acontecimentos, o povo de Israel saiu do Egito em abril, no calendário judeu. No nosso calendário eles saíram em abril, né, do Egito. Dizem que abril foi trocado pelo a igreja romana, né? O calendário judaico foi feito um novo calendário cristão aí. E abril, que era o primeiro mês do ano, por isso que tem esse nome de abril, né? Passou a ser o quarto mês no novo calendário romano da Igreja Católica Romana, do Constantino, Gregoriano, não sei. Sim, mas eu peço a Deus que Deus venha ter misericórdia de Guajará-Mirim, dos outros municípios de Rondônia. 52 municípios nós temos, né, em Rondônia, afora os distritos. A capital é Porto Velho, 500 mil habitantes. Guajará-Mirim tem 48, quase 48 mil habitantes, entre 47, 40 e poucos, 47 mil e poucas pessoas, quase 48 mil. Está distante da capital 320 quilômetros, 18 quilômetros, né? E o que alavancou a criação do município foi a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, que saía de Guajará-Mirim e ia até Porto Velho, com uma extensão de 365 quilômetros, a estrada de ferro. E a finalidade dessa estrada de ferro, ela foi criada por um acordo da Bolívia com o Brasil, já ainda no Império, né? No Império Portugal, no Brasil, ali em Dom Pedro II. Dom Pedro II é que iniciou as negociações para a construção dessa grande estrada de ferro, que tinha como finalidade a escoação dos produtos bolivianos, e aí depois dela construída também a escoação dos produtos produzidos em Guajará-Mirim, como castanha e a borracha nos seringais daqui, né? Também os produtos da Bolívia eram bem idênticos, borracha, castanha e algumas outras coisas da época, né? Mas infelizmente nos anos 60 a estrada de ferro, nos anos 70 a estrada de ferro foi desativada, né? Os trens pararam de rodar, e aí fizeram essa BR, que antes era, até os anos 80, ela era toda no barro. Deus me livre, tem uns vídeos aí de Rondônia, quando essas BR 364 e 425, a nossa aqui, era só no barro. Os ônibus atravessavam
Os passageiros, gente, era engraçado. Os passageiros tinham que descer, todo mundo descer e ficar igual uns porcos empurrando os ônibus nas nossas BR aqui. Que o inverno nosso aqui, se a BR não for asfaltada, atravessa carro, capota carro, ficava quilômetro de caminhão um atrás do outro. Ônibus, tudo em 3, 4, uma semana. Ficava aí. Para chegar em Porto Velho, a viagem que a gente faz hoje em 4 horas, porque a estrada está ruim, se a estrada, se a 364 tivesse boa, até 3 horas a gente faz. Uma viagem para Porto Velho era 3 dias, no tempo do barro, né? Não tinha asfalto. Teve muitos avanços. Guajará-Mirim, até os anos 90, Guajará-Mirim estava avançando. Depois entrou uns prefeitos maçom aí, quer dizer, sempre foi maçom, mas parece que os prefeitos maçom do passado, o Isaac Benesbi, Chico Nogueira e outros, eles não eram tão egoístas, não focava mais na cidade, focava mais na população, focava mais na saúde, focava mais na... Não, a saúde nesse tempo, a passada era estadual, agora virou municipal há alguns anos, uns 20 anos para cá, e acabou de lascar tudo. A saúde, nunca deveria ter saído do Estado, a saúde tem que ser estadual, gente. Porque depois que essa saúde, que criaram o SUS, que a saúde foi municipalizada, que chama, virou uma máfia, de uma roubalheira, nenhum hospital funciona. O hospital regional aqui, uma vez eu me internei, era todo mundo fardado, as camas tudo com colchão, com pano, com tudo do regional, tudo marcado lá. O nome do regional, que era para as pessoas não roubassem, mesmo muita gente rouba. O povo também é terrível, gente. Não é só os políticos não. Nos tempos que os hospitais funcionavam, o povo também é terrível. O povo é terrível. O povo roubava o lençol, mesmo os lençóis ali identificados, né? O povo roubava. Então, o povo mesmo faz com que as coisas piorem para eles e dê razão para os políticos que também só querem um pezinho, né? Para não fazer nada. Então, se o povo tivesse educação, se o povo tivesse consciência, as coisas estavam melhor para nós. Mas infelizmente, então, eu quero pedir uma bênção de Deus para Guajará-Mirim, que esse ano, é ano de eleição, que entre uma pessoa que pense no povo, que pense na cidade, que pense na saúde, que pense no lazer, né? Nas praças, que pense nas avenidas, na iluminação, que a história de Guajará-Mirim venha mudar a partir desse ano, dos seus 91 anos de emancipação, que seja uma história de reviravolta, né? Vamos ver quem Deus vai colocar na cadeira da Câmara, que não será esse prefeito Noronha, que agora virou o bicho para querer fazer coisa, né? Agora eu vi um vídeo dele, inaugurou a ambulância, né? A principal, a mais bonita, mais coberta, bem profissional mesmo, a melhor. Inaugurou, tá indo nas rádios, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. É ano de eleição, né, gente? E ele quer se reeleger. Mas o povo de Guajará-Mirim não cai nessa não. Não cai nessa não, porque ele passou 3 anos e 4 meses só viajando. Agora é que veio virar prefeito. Nós não queremos prefeito de final de mandato, não. Nós queremos prefeito para arrumar a cidade do dia que ele entrar até o dia que ele entregasse a cidade. Aí ele seria reeleito. Mas desde que está querendo tapear o povo, eu não sou bobo, não. Pode ajeitar a estrada, pode ajeitar a ambulância, mas não vai me enganar, não. Eu quero que Deus coloque outra pessoa melhor que esse aí na prefeitura de Guajará-Mirim. E não vou falar não, mas tem uma pessoa aqui, é uma mulher. Eu estou animado com ela. Estou animado. Não é a doutora Thaísa, não. Estou animado. Deus abençoe que ela consiga. Gente, quero deixar um salmo aqui para vocês.
que acompanha meu vídeo. Eu nunca li a palavra, né, em meus vídeos, mas eu quero deixar um salmo aqui, que é o Salmo 20. Não, não precisa comentar, ele já é bem esclarecedor, é objetivo, né? O Salmo 20 diz assim, ó: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Importante, né? O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Versículo 2: envie-te socorro desde o seu santuário, santuário de Deus lá no céu, e te sustenha desde Sião. Sião também é a nova Sião no céu, Nova Jerusalém. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Faz aqui no hebraico, está falando mais para o hebraico aqui, né? Ofertas é holocausto. Holocausto era sacrifício de animais que os judeus faziam, né? Mas aqui, traduzindo para nós, é o nosso esforço, o sacrifício, o nosso esforço diante de Deus. Conceda-te, versículo 4, conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela salvação, pela tua salvação, e em nome de nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Gente, a Bíblia relata várias passagens sobre a esquerda e direita. Não é falando de política, mas espiritualmente, a Bíblia, o lado direito representa Deus na Bíblia, e o lado esquerdo representa Satanás. No nossos dias, né, na política, a esquerda representa o capitalismo, o conservadorismo, a defesa da família, essas coisas. A direita, né? Agora a esquerda é o comunismo e a desgraça do comunismo. E liberação do aborto, a liberação da maconha, o feminismo, o homossexualismo e a desgraceira a devastação do comunismo, né? A fome. Isso é a esquerda. É por isso que representa também o Satanás. Então diz aqui: ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Se você ler Eclesiastes 10, capítulo 10, verso 2, diz lá: o coração do sábio está à sua direita, o coração do tolo está à sua esquerda. Então, o sábio está do lado de Deus, o tolo está sempre do lado do diabo, do lado esquerdo. Eclesiastes 10, verso 2. Uns encurvam-se e caem, entendeu? Uns encurvam-se e caem, no verso 8. Mas nós nos levantaremos e estamos de pé. Eu quase caí, mas eu estou de pé, pela graça de Deus. E você também, se está caído, Deus vai te levantar. Se você está doente, Deus vai te levantar. Se você está desempregado, Deus vai abrir uma porta. Se você está sem esperança, Deus é a tua esperança e a nossa esperança. Deus é a nossa força. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, Rei, quando clamarmos. Então esse é o Salmo 20. Você pode meditar, se quiser, em casa. Tá? Então, gente, hoje é 10 de abril, que eu falei, né, de 2020, sexta-feira santa, que chama, né, feriado nacional, aliás, acho que é mundial, né, nos países que são cristãos, né, acho que é feriado em todos os países que são cristãos. E então eu vinha fazendo uma série de vídeos sobre os últimos acontecimentos
que aconteceu comigo do dia 1º de abril ao dia 3, né? Por incrível que pareça, do dia 1º até o dia 3 de abril, entre Porto Velho e Guajará-Mirim, eu passei em 3 hospitais. 3 hospitais, né? E eu quero falar para vocês, gente, nesse vídeo, sobre a interligação, sobre a interferência satânica nessa doença depressão. Ela é uma doença psicológica e emocional, mas não é física, é psicológica e emocional. É a doença que eu tenho, né? Sou bipolar também, transtorno bipolar do humor. Ontem eu botei um vídeo, a doutora explicando. Se vocês não viram, tem um vídeo específico. No final, a doutora explica o que é transtorno bipolar do humor, tipo 1 e tipo 2, né? Suas características, seus sintomas. Mas eu quero falar nesse vídeo de coisas que acontecem com algumas pessoas, não todas. Depende da intensidade da depressão, depende da intensidade demoníaca que está envolvendo, querendo ou perseguindo essa pessoa. Para vocês terem uma ideia, todos aqueles filmes que foram feitos sobre exorcismo, são vários. A maioria dos filmes de exorcismo são baseados em fatos reais. E se vocês for ver o histórico real no Google, a história dessas pessoas, vocês vão descobrir que todas aquelas, seja menina, a maioria jovens, né? Que ficaram possessos, que ficaram possuídos, que ficaram incorporados, né? E aí vem, eles nunca colocam pastores na história, né? Sempre é padre, mas eu acredito que pastores entraram na história real, entraram nessa história, mas no filme eles nunca, porque Hollywood é da maçonaria. E me desculpe a expressão, eu não dou valor a nenhum tipo de religião, mas a católica, ela não tem expressão bíblica, não tem expressão espiritual. Os padres não têm capacidade espiritual de lidar com. Também não é todo pastor. Tem que ser homem de Deus e estar no altar, a vida no altar. Nem padre, nem pastor. Se não estiver preparado para lidar com situações fortes, que nem uma pessoa que fica possuída, seja por depressão ou não, não é para qualquer um não. Chegar, expulsar e libertar aquela pessoa do espírito mal. Mas se vocês for ver o histórico daqueles filmes no Google, vocês vão ver uma ligação direta da depressão. Essas pessoas todas estavam fazendo tratamento psiquiátrico, ou alguns eram esquizofrênicos, outros era só depressão, mas pessoas que chegaram no fundo do poço mesmo da depressão ali. E tem uma coisa, o objetivo do diabo é destruir a pessoa que pega depressão. O objetivo do diabo, a depressão não é, dificilmente a pessoa morre assim, ó, que nem um câncer, né? Que nem essa coronavírus, que nem a diabetes, que nem outros, a AIDS. Dificilmente um deprimido ele morre assim fisicamente, mas pior que isso, a maioria se mata. Se você tem uma pessoa, ou conhece uma pessoa que está deprimida, se essa pessoa não colocar uma corda no pescoço, ou ele não se isolar de comer, que alguns não comem mais de jeito nenhum, aí fica com aquela doença anorexia, que não aceita mais alimento, muitos morrem assim, de magreza, de fome, né? Vocês podem ver que naqueles filmes, aquelas pessoas não comem nada, não querem comer. Eu em 2012, veio na minha mente que eu queria morrer, mas eu estava desanimado. Eu digo, vou morrer de fome, botei na cabeça. Eu não queria mais comer. Gente, chegou o ponto que, para mim tomar o meu remédio, quem toma esses remédios que eu tomo,
todo deprimido não pode tomar de estômago seco, que esse remédio, qualquer remédio, né? Os antibióticos, né? Você não pode tomar esses remédios assim, de qualquer jeito, com o estômago seco, né? Sempre, qualquer remédio, principalmente aqueles antibióticos, eles corroem muito o estômago, né? Tem uns que até dói o estômago, né? É mesmo você estando com um alimento no estômago. Então, todo medicamento, assim, líquido não, né? É aqueles comprimidos, né? A maioria deles, seja para depressão, ou seja para inflamação, ou outras enfermidades, o comprimido sempre você tem que comer alguma coisa antes de... Então, no meu caso, eu tinha que comer alguma coisa para tomar o remédio em 2012. Minha esposa, eu falava, eu não queria, né? Mas minha esposa, não, tu não come. Eu comia 2 colherzinhas, gente, na marra. Eu tava ficando magro, então, por pouco eu não peguei anorexia. Eu não caí num estado assim de magreza. Eu fui me esforçando, com muita força. Eu consegui ter apetite novamente, né? E aí, mas aí tem algumas pessoas que morrem de depressão por causa que não comem, né? Tem outras que comem demais, né? Ficam obesos. E é assim, quando não é uma coisa é outra. Quando a pessoa não quer comer, algumas comem demais na depressão. A porta que fechou aqui. Então, coisas estranhas acontecem com a gente que tem depressão. Coisas estranhas acontecem, sobrenatural, maligno. Para vocês terem uma ideia, na noite que eu tive problema com a minha esposa, surtei ela dia 1º de abril, umas 8h30, 9 horas da noite, que ela com medo saiu com meu filho, eu dei uns gritos no meu filho porque ele ficou contrariado, e a minha esposa também, porque o meu sogro estava aqui na minha casa, né? É boliviano, meu sogro. Gente, quando Deus manda eu falar alguma coisa para alguém, dentro da Bíblia, mandamento, alguma coisa da Bíblia, eu não tenho, pode ser quem for, pode ser um maçom, pode ser um espírita, já preguei para espírita, já, pode ser qualquer religião, né? Dependendo da religião, geralmente o maçom ele vai resistir mais, vai querer vir com as filosofias dele, um espírita também, mas o importante para mim, eu não estou aqui para convencer ninguém, não estou aqui para convencer ninguém a ser o que eu sou, a pensar o que eu penso. Não estou aqui. Como também não sou obrigado a convencer ninguém a seguir a Deus como eu penso. Não estou. Que nem eu falei umas coisas para o meu sogro, que ele não leva Deus a sério. É um boliviano que nunca levou a vida a sério também. Sempre que adoecia, ele procurava bruxaria para ver a solução dos seus problemas, doença e outras coisas. Eu não gosto de bruxaria, acredito que muitos de vocês também não. Então, ele estava na Bolívia, morando lá, e veio passar uns dias. Ele está aqui, ele está na casa do meu irmão, agora que ele saiu daqui, não gostou do que eu falei para ele, no dia 1º, né? Então, eu falei o que eu tinha, não vou relatar aqui tudo que eu falei para ele. O que Deus mandou eu falar para ele, eu falei, que ele tinha que colocar a vida dele no altar, ele não tinha que entrar em religião, ele tinha que fazer um pacto com Deus, se arrepender dos pecados dele, porque ele está doente, ele está com o coração grande, já tem quase 70 anos aí, uns 68 anos. Tem que outros problemas, veio entupido, artérias entupidas, tinha que fazer uma cirurgia, mas não aguenta fazer. O médico falou em Porto Velho que ele não aguenta a anestesia, ou seja, as coisas não estão boas para ele. E não tem coisa melhor, gente, do que, independente da gente estar doente ou não, a gente está junto com Deus, né? A gente está preparado, se caso a gente morrer,
A gente não vai para aquele lugar que ninguém quer ir, né? Tem uns que não acreditam que não existe, mas existe. O inferno existe. Você vê quando tem um velório, todo mundo, independente do estado da pessoa, se ele foi salvo ou não, tem uma Bíblia lá na cabeceira do caixão e dizendo aquelas coisas, né? Aquela ilusão que a pessoa possa estar com Deus, né? Todo mundo fala, está com Deus, mas não é assim, né? Depende do estado de quando nós morremos. Se nós morremos com Deus, com Jesus, com a vida perante Deus, a alma está salva, está com Deus. Que nem a gente diz, está no paraíso, né? Que nem aquele ladrão lá, que estava do lado de Jesus, né? Ele sabia que ele estava perdido. Que no caso se comemora hoje, né? Sexta-feira Santa. Aquele ladrão lá sabia que estava perdido. Mas ele sabia que Jesus, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E sabia que Jesus ia morrer, ia ressuscitar e ia para o céu. E ele sabia disso. Aquele ladrão, ele teve oportunidade de ver vários milagres de Jesus. Ele viu. O outro também viu, aquele que disse para Jesus: tira nós daqui, meio-dia, gente. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Quer dizer, o cara queria voltar para o crime. O outro. É assim, gente. Tem gente que não quer de Deus nem na hora da morte. Enquanto um ladrão falou: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Jesus, ele ganhou a salvação só com essa palavra, gente. Às vezes, Deus só quer o arrependimento nosso. Deus só quer uma atitude nossa. Aquele ladrão, de ladrão, ele não foi em nenhuma igreja, ele não deu nenhum dízimo, ele deu nenhuma oferta, ele não foi batizado, ele não tomou ceia ou comeu hóstia. Ele era um criminoso. Mas Jesus, ele veio salvar o que se havia perdido, o que está perdido. Jesus veio salvar quem quer ser salvo. E ele quis ser salvo, independente do estado dele. Deus não quer saber se você é uma prostituta, você é um criminoso, você é um viciado, você só tem um pecado que não tem perdão. É aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Esses caras aqui da Netflix aí, aqueles atores lá das Portas dos Fundos, outros atores e outros cantores da esquerda aí fica blasfemando contra Deus. Isso aí não tem perdão não. Mas você, adultério, prostituição, assassinato, tudo isso tem perdão, mas a pessoa tem que se arrepender. Então, o ladrão disse, era ladrão, né? O ladrão também Jesus salva se arrepender. Todos, só não blasfema. A Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é quem blasfema contra o Espírito Santo. Então, o ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entendeu, gente? Que maravilha, né? Que coisa. Como não ficou aquele ladrão, né? Daquele estado de morte e inferno ali lhe rodeando, ao ouvir essa declaração de Jesus. Eu acredito assim que ele chorou. Ele morreu feliz. E ele foi, assim como Jesus prometeu, ele está lá na glória, está lá com Jesus lá, entendeu? Porque não importa a situação que você se encontra, o que você fez. O que importa é que você quer ser de hoje para frente. A sua vida, você quer ser uma nova criatura. Aceite Jesus no seu quarto mesmo. Peça perdão dos seus pecados. E pegue uma Bíblia. E se você não entender bem a Bíblia, procure uma pessoa de confiança para lhe explicar. Ouça pregações de pessoas de confiança na internet. Tá, gente? Mas eu não quero fugir do tema. O tema desse vídeo é as coisas estranhas. Então, gente, eu pulando, porque se eu for contar a história do que aconteceu, minha esposa ficou com medo de mim. Eu não agredi ela, mas ela ficou com medo de mim. Eu estava muito descontrolado. No dia 1º de abril de 2020, quarta-feira, à noite. Daí a pouco, teve aquele episódio do meu irmão que me deu um murro. O meu cunhado também queria me bater, o irmão da minha esposa. Mas 2 pessoas me ajudaram, que foi
o senhor que mora na casa lá, onde minha esposa estava, que é boleiro, né? A esposa dele, igual a minha esposa, vizinha aqui, uns 80 metros. E o meu cunhado, um cunhado que eu tenho aqui por nome Galego, também foi fundamental, trouxe o bombeiro, me convenceu a ir para o regional. Fui para o Hospital Regional de Guajarami. É isso aí, pessoal. Dando continuidade no que eu vinha falando sobre os acontecimentos estranhos, que envolve as pessoas que sofrem com depressão, com essas doenças que ela tem o seu lado espiritual, né? Geralmente satânico, 100% satânico. A depressão ela não é uma coisa de Deus, ela é uma coisa satânica. Não é uma doença nova. Na Bíblia já tem registro de homens de Deus que, pelas palavras deles, a gente percebe que eles estavam deprimidos. No caso, Jó, né, perdeu os 10 filhos, tudo que ele tinha, ficou no estado, ele amaldiçoou o dia que nasceu, né? Geralmente a pessoa deprimida, ele não gosta do dia do aniversário, que nem muitos aniversários meu, eu acho que era triste, né? Porque é o dia que a gente vem ao mundo, todo deprimido, geralmente ele se arrepende de ter nascido. Depois que ele está melhor, tudo fica normal, mas quando ele está sofrendo, ele está só como se estivesse sendo punido aqui nessa terra, ele não gosta do dia que nasceu. É o dia que ele mais detesta. No caso, o dia 30 de abril, eu já detestei várias vezes, né? Que é o dia que eu nasci. Mas, continuando, eu estava falando sobre o meu cunhado, né? Que nesse momento do dia 1º de abril, ele, junto com o vizinho aqui, tirando meu irmão e o meu cunhado, irmão da minha esposa, que não souberam lidar comigo, o meu irmão ainda me deu um murro, isso poderia piorar tudo. Em contrapartida, duas pessoas mais experientes, que é o meu cunhado, o esposo da minha irmã, caçula, e o vizinho aqui, que nenhum dos dois são crentes, mas foram muito sábios, muito pacientes e muito cauteloso comigo, né, calmo, que foi daí que veio a conciliação, veio o meu cunhado, depois de tudo, à noite, quando o outro meu vizinho, o seu Cleves, aqui, esposo da boleira aqui, vizinha, outra pessoa que faz, confeiteira, né, que faz bolo igual a minha esposa, onde minha esposa estava, o esposo dela veio e me trouxe aqui em casa, trabalha na Polícia Civil, né? Então, eu agradeço ao seu Cleves, eu agradeço ao meu cunhado Galego, esposo da minha irmã caçula, Marta, né? Que souberam lidar. Aí depois que o seu Cleves saiu da minha casa, conversou comigo, me acalmou, me mandou tomar 2 vezes água com açúcar, que eu estava realmente muito nervoso. Nesse dia 1º eu tive um desentendimento, não, eu falei umas coisas para o meu sogro, que é o pai da minha esposa e de mais 6 filhos, né? Que são mais 6, ou 5 irmãos, mais 5 irmãos da minha esposa. É a minha esposa, 3 irmãos homens e 2 mulheres. São 6 filhos, Então, só que esse meu sogro que eu me desentendi, que ele mora na Bolívia e veio fazer uns exames aqui no Brasil. Ele não mora com a minha sogra atualmente, eles são separados, né? Eu tenho um outro sogro de consideração que eu gosto muito, eu amo, o irmão Paulo, que casou com a minha sogra, né? Que não é o pai da minha esposa, não é o pai de nenhum dos filhos da minha sogra mesmo, que eu também amo a minha sogra, Dona Laura, né? Mas esse meu sogro, eles são evangélicos, a minha sogra e o esposo dela, o padrasto da minha esposa, é um senhor bem educado, um senhor sério, um senhor
ao contrário do meu sogro real, né, que pai da minha esposa, que é boliviano. Não que eu tenha nada contra os bolivianos, tem muitos bolivianos sérios, assim como no Brasil tem muita gente que não presta, né? Mas o meu sogro não foi assim, aquela pessoa, não é que eu queira falar mal, não tenho rixa nenhuma, né? Mas ele não foi aquela pessoa assim, exemplar, como um pai, como um esposo, né? Abandonou os filhos praticamente, a esposa grávida, quase todas as vezes que ela engravidava, ele inventava que viajava para trás de trabalho, só voltava para fazer outro filho e se mandar de novo, e assim a minha esposa e os irmãos dela foram criados com muita dificuldade pela minha sogra. Não vou entrar nesse mérito, mas é louvável, a minha sogra foi guerreira e pela graça de Deus todos foram criados, né? São todos casados. A caçula é a minha esposa, dos 6 filhos da minha sogra com o meu sogro, esse meu sogro que eu me desentendi com ele no dia 1º de dia, né? Eu fui falar umas coisas, uns conselhos de Deus, né? Para ele buscar Deus, que ele nunca buscou, ele sempre gostou de buscar a bruxaria na hora da dificuldade, da doença, mas agora ele não está bem, então eu recomendo para qualquer um, em dificuldade ou não, busque a Deus. Não deixe para buscar a Deus só na hora da dificuldade, perto da morte. Então, tem gente que gosta de buscar Deus para se remediar, né? Que nem eu também, só busquei a Deus quando eu estava doente, deprimido, em 94, né? Mas era bom se nós buscasse a Deus sem interesse, né? Buscar a Deus de coração, porque nós temos uma alma para salvar, né? E foi isso que eu quis falar para o meu sogro. Fui meio duro, porque se você falar com ele assim, no amorzinho e na paz, ele nem liga. Ele sempre, minha esposa já falou para ele aceitar Jesus na vida dele, né? Ter uma vida com Deus, os outros filhos que é crente, mas nunca levou a sério. Aí a parede, quanto mais dura, a marreta tem que ser maior, né, gente? Então foi assim que aconteceu. Eu sou a marreta que quebra a parede dura. Então, esse ficou um clima assim, porque eu fui dormir à tarde e ele foi lá para casa do meu irmão, da outra filha dele, né? Aliás, eu e esse meu irmão que me deu um murro, nós somos casados com 2 irmãs. 2 irmãos, e a irmã da minha esposa é a esposa do meu irmão. Então esse meu sogro foi para casa dele lá e ficou o clima, o meu filho não gostou, né, de 13 anos, ficou assim, demonstrando chateado, né? A minha esposa também ficou bicuda, e foi daí que desencadeou à noite. Eu conversei com o meu sogro de dia, né, umas meio-dia, na hora do almoço, depois, um pouco do almoço. Aí eu vi que o clima ficou, e à noite fui querer botar as coisas no devido lugar, né? Por que estavam assim, porque não aceitaram o que eu falei, e daí começou por causa do que eu falei para o meu sogro. Ou seja, o meu sogro, não vou jogar a culpa nele, mas tudo começou por causa dele, das coisas, e ele não aceitou. Ele saiu com raiva, não aceitou o que eu falei para ele. Então desencadeou que eu fui cada vez mais falando. Meu filho foi querer falar, não gritar comigo, mas querer botar a ordem em mim. Eu não aceitei, gritei com ele e falei que ele nunca mais me interferisse quando eu estivesse falando com a mãe dele sobre algo. Só que eu extrapolei, eu fui muito duro, e daí as coisas foram descontrolando. A minha esposa foi ficando já agressiva comigo, e aí não pode. É o maior erro que eu não recomendo. Se você tem uma pessoa em casa que tem depressão, que é bipolar, e ele está chateado, jamais retruque, porque depois que a gente perde a noção, a gente está pronto para tudo, para bater, para morrer, para matar. Então, não vá bater de frente com uma pessoa que tem problemas psiquiátricos. Não bate, seja seu pai, seu filho, seja lá quem for. Porque se ele for corajoso, vai acontecer merda. Vai acontecer merda. Corajoso não, se ele surtar mesmo e cegar, vai acontecer merda. É daí que vem, porque as pessoas vai subestimar as pessoas. Não, ele é um doido, não sei o quê. Vamos bagunçar com ele, chama ele de qualquer coisa. Você vai arrumar problema.
você vai arrumar problema. É por isso que tem muitos assassinatos aí, porque pessoas subestimam outra. Isso não é de nada não, isso é um doido, né? Já morreu um monte por causa disso. E poderia ter morrido gente nessa noite, quando meu irmão me deu um murro. Se eu tivesse levado uma faquinha de mesa aqui, ó, eu estava na cadeia hoje, e meu cunhado e o meu irmão estavam debaixo do chão apodrecendo já. Mas graças a Deus que esse meu cunhado, irmão, esposo da minha irmã, soube me acalmar. O primeiro foi o vizinho ali, esposo, onde minha esposa tinha ido lá para casa, lá, se refugiado, mas meu filho veio, depois que meu irmão me deu um murro, ele veio e me trouxe, impediu que eu também partisse para a agressão para cima do meu irmão. Ele ainda deu um murro, mas pegou no vácuo. Aí ele me trouxe aqui, me acalmou. Depois eu vou lá agradecer ele. Ainda não fui lá. O meu cunhado já agradeci, mas o meu cunhado foi retalhado pelo diabo. O meu cunhado trouxe os bombeiros, né? Chegou aqui no carro e os bombeiros chegaram junto nessa mesma noite, lá pelas 10h30 da noite. E a princípio eu estava ainda meio assim, tenso, né? A princípio eu não aceitei sair com os bombeiros, mas quando eu vi o meu cunhado ali, manso, conversando comigo, e que minha família estava preocupada, e que a minha esposa só vinha para casa se eu fosse para o hospital, e o meu filho, só vinha para casa se eu fosse para o hospital, aqui em Guajará-Mirim. Aí eu digo, eu vou baixar a cabeça e vou fazer o que o meu cunhado tá pedindo, é para o meu bem, é para o bem da minha família. E aí os bombeiros de Guajará-Mirim, que eu agradeço, esses guerreiros aí, né, que sempre estão na luta aí, os bombeiros não só de Guajará-Mirim, do Brasil inteiro, faz coisas que não é nem para eles fazer, né? As cidades não tem ambulância, que nem aqui, e eles aqui muitas vezes vai até para Porto Velho levando paciente, coisa que os bombeiros só é para atuar dentro da cidade, né? Não é para estar levando paciente de um hospital para outro. Mas eles são guerreiros e eu, por consideração também a esses caras que eu admiro muito, o Corpo de Bombeiro, eu fui no Corpo de Bombeiro, eu fui na ambulância dos bombeiros para o hospital, que dei entrada umas 10h30. Daí para frente o meu cunhado ficou à disposição, conversando com os médicos, correndo atrás, vindo em casa, voltando, trazendo minha esposa aqui. Mas é que nem eu falei para vocês, gente, essa doença, o inimigo, o diabo, ele está por trás disso. E todos que tentam ajudar a gente, se não tiver a proteção de Deus, mesmo tendo a proteção de Deus, sofre retaliação do maligno. Vou explicar para vocês aqui. O meu cunhado já era 4 da manhã. Ele disse que vinha em casa fazendo não sei o que. Eu estava dopado, já tinham me dado remédio, mas ele falou para minha esposa que vinha e depois ia voltar. Isso já era 4 da manhã. Eu estava lá no regional. Lembrando que antes disso, para vocês verem a interferência do mal ou não, eu não descarto nada. Era para me ter saído daqui de Guajará-Mirim para Porto Velho, numa ambulância que apareceu aqui da prefeitura. Era para ter saído umas 1h da manhã e saí. Só que quando eu cheguei aqui na Serra dos Parecis, para lá um pouco, 9 quilômetros de Guajará-Mirim, estourou uma peça lá do motor da ambulância, bem dizer nova, ambulância do regional, que apareceu agora, não sei de onde veio, não sei se foi recuperada, eu não sei se veio de fora, com esse negócio do coronavírus aí, né? Mas não tinha ambulância não, mas agora tem um aí. Só sei que a ambulância voltou para Guajará-Mirim, não aguentou ir. Aí eu digo, rapaz, será que tem alguma coisa acontecendo aí? Para mim é interferência do mal. Tá bom, se vocês não acreditam que o diabo estava tentando fazer alguma coisa, impedir, aí eu voltei para a cama lá. Aí o meu cunhado ficou lá agilizando as coisas, né? Para minha esposa, porque minha esposa não estava em condições de dirigir carro, né? Então a minha irmã estava com o carro dela lá e o meu cunhado no carro dele, um Fiat Uno, né? Sendo que ele tem mais 2 carros, né? Ou 3, melhor. Mas ainda bem que ele estava no carro mais simples, porque 4 da manhã ele saiu do regional, ele nem dormiu, passou a noite à disposição, bem dizer, minha irmã, de mim, da minha esposa, para tudo voltar ao normal, né?
Mas quando ele vinha na casa dele para voltar para o regional, quando ele vinha do hospital, passando aqui perto de uma rádio chamada Rondônia FM, do nada apareceu uma égua, um animal, né? Tipo cavalo, né? Um cavalo, mas sendo fêmea, né? Uma égua. Que o para-brisa dele estava meio embaçado devido à neblina. E a gente pulou em cima do capô do carro, quebrou o para-brisa, amassou. 4 da manhã, quando ele vinha, era a pessoa que estava, naquele momento, mais se empenhando para que tudo desse certo para mim. Sofreu retaliação, amassou o carro dele, quebrou o para-brisa. Quando ele voltou lá, ele falou que tinha batido no animal, mas eu pensava que era um cachorro, né? Um gato, uma coisa assim. Mas um cavalo, uma égua. Infelizmente a égua quebrou as pernas, né? Traseiras, a barriga dela estava inchada. E o meu cunhado, no outro dia, quando eu vim, nós viajamos já em outro carro que a prefeitura, que o CAPES arrumou. Já uma caminhonete, cabine dupla, sem ser ambulância, porque a outra ambulância estava para o conserto. O meu cunhado foi atrás dos órgãos ambientais para pedir licença, né, autorização para eles virem sacrificar a égua, porque ela não tinha mais condições de andar, né, e ela ia morrer sofrendo. Então eles sacrificaram a égua no outro dia. Aí às vezes eu fico até pensando, será, meu Deus, que a coitada da égua não fez foi morrer no meu lugar? Eu não sou espírita, não acredito em muitas coisas do espiritismo, né? Mas eu tenho meus pensamentos assim, né, gente? Quem sabe não era eu que era para ter morrido naquela noite, ou outra pessoa, e aquela égua, coitada, entrou ali para ser sacrificada. Nada de comparar com Cristo, nada de comparar com nada. Mas, tipo assim, uma vida pela outra, né? E eu não sei, só sei que é estranho as coisas que acontecem quando a gente está sendo assim muito atacado, surtado. O inimigo, ele fica ali na espreita, na expectativa de que vai haver desgraça. Ele quer ver desgraça, que nem houve em 2012, que eu toquei fogo na minha casa, quase explodi junto dentro da casa também, eu morri queimado. Ele fica doido para ver desgraça, suicídio, ou a gente matar a esposa e se matar. É que nem acontece direto aí, gente. Entendeu? As pessoas não buscam Deus, não procura ajuda, acaba tendo um fim trágico, né? Muitas vezes uma situação dessa. Mas não foi nem de 2012, nem vai ser agora. Então meu cunhado, aconteceu isso com ele, meu cunhado. E para continuar, eu quero dizer para vocês que, para acabar de lascar tudo, a maioria dos pacientes psiquiátricos, seja aqui em Rondônia, ou seja em qualquer estado, em qualquer hospital, ala psiquiátrica, 80% ou 70% eles são dependentes químicos, gente. Usuário de droga, né? E o CAPS, ele trata depressão, né? Só depressão, trata outras doenças, que nem bipolar, esquizofrenia, transtorno bipolar, trata várias doenças, mas só que ela trata também, o CAPS trata dependentes químicos, que a maioria é deprimido. Depois que começa a usar droga, a maioria das pessoas pega depressão e começa a ficar agressivos, né, doentes, e aí são internados com depressão, mas esses já são sobrecarregados também por espírito, né? Aí acaba de completar que o alto escalão dos secretariados de hospitais e tudo, a maioria é maçom, gente que lida com o satanismo. É isso aí, gente. É que o cartão de memória encheu. Aí eu descarreguei ali. O vídeo está meio comprido, mas peço que vocês assistam até o final. É muito importante. Agora já é 4h23 da tarde.
esse vídeo ele está se tornando o mais difícil de toda essa história. Por que está mais difícil? Porque eu estou falando do da interferência diabólica nesse meio. Estou entregando o Satanás que age na minha vida, na vida das pessoas que tem com mais facilidade. Na verdade, todos nós somos suscetíveis a ser usado pelo diabo, mas as pessoas com doenças depressivas, elas se tornam mais vulneráveis, né, a esses ataques diabólicos. Então, eu estava falando para vocês, hoje é dia 10 de abril de 2020, dia do aniversário de Guajará-Mirim. Hoje é aniversário de Guajará-Mirim, 91 anos, né? Então, eu estava falando para vocês que ali, como é na ala psiquiátrica, né? Os dependentes químicos, eles já são sobrecarregados, já é outro tipo de pessoas que é muito carregado, né, espiritualmente. Vive naquela submundo das drogas, né? Começa a cometer delitos, né, por causa da droga. E são essas pessoas que são colocadas dentro da ala psiquiátrica, junto com autismo, junto com deprimidos que não bebem, junto com esquizofrênico, pessoas que não bebem. E esse é o grande problema que eu não aceito. Há uma boa vontade de ajudar os dependentes químicos? Mas eu acredito que tem que ser remodelado esse modo de tratamento de internos, porque como é que vai misturar dependente químico, que são a maioria, com pessoas que não usam droga ilícita, pessoas que não bebem, pessoas que... Então, 20% dos pacientes, seja na ala psiquiátrica da mulher ou dos homens, eles não faz uso de drogas ilícitas, né? Aí está cheio dali, 80% são dependentes químicos, que estão fazendo tratamento de depressão ou outras enfermidades, e sente abstinência da droga e muitas vezes acaba até matando, que nem aconteceu nesse mesmo hospital de base lá na ala psiquiátrica, nos anos passados aí, há uns 3 anos atrás, 2 anos, um paciente, um interno dependente químico, né, tratando de doença psiquiátrica, assassinou um autista com a escova de dente, né? Eles afiam a ponta o cabo da escova de dente e assim ele matou um autista, um rapaz que nem falava sequer. É pura covardia, né? Então, essa é a ala psiquiátrica, que eu vou mostrar uns vídeos. O próximo vídeo agora que eu fizer, que creio que vai ser o último, vou mostrar para vocês só vídeos da televisão de Porto Velho, registros e arquivos da televisão, reportagens sobre essa ala psiquiátrica antes da reforma e o dia que foi reformado. Mas depois da reforma eles não falaram mais nada, não comentaram, não deixaram mais a imprensa entrar dentro da ala psiquiátrica, para não provar que continua a mesma coisa, né? Então, para mim, a ala psiquiátrica é pesada por mais um motivo, além dos pacientes psiquiátricos e os dependentes químicos, que tem muita escravidão espiritual em cima disso. Também, para acabar de completar, a maioria do alto escalão que comanda secretário de Estado de Saúde, secretário de Saúde de Estado, diretor dos hospitais, João Paulo, e hospital de base, e até o meu médico, o doutor Ivo Lauro, é espírita e maçom. Então, veja, o meu médico que comanda outros médicos e psicólogos ali do hospital de base, ali na ala psiquiátrica. No entanto, no dia que me levaram lá, não tinha nenhum psicólogo, nem o meu médico estava lá, que ele é que é o responsável pelos pacientes psiquiátricos, não estava lá, meu médico particular, né? Então, eu não vi ninguém ali para me receber. Quem comanda lá as portas lá e abre e fecha, que eu olhei lá, eram os internos, os próprios internos lá, pacientes psiquiátricos lá e dependente químico,
É que tinha tomado de conta lá da porta. Eu já vi logo dois agarrados uma mão do outro lá e dizendo nós vamos casar. E aí uma gritaria dos infernos lá dentro, tanto na ala psiquiátrica da mulher como dos homens. Eu digo, meu Deus, eu não vou ficar aqui não. Eu falei, eu não vou ficar aqui não. E a minha esposa lá, e o cara lá, o carcereiro velho lá, só tinha um carcereiro velho lá que joga a gente que nem um porco lá dentro. Queria me jogar. Teve um outro paciente que estava junto com nós, da cidade de Ouro Preto, que jogaram, ele estava pior que eu. Ele levaram amarrado lá para dentro. Só que eu não levaram não. Eu falei, não vou entrar aí não. Eu tava querendo, gente, me internar, eu tava querendo. Mas quando eu vi lá aquela bagunça lá, um monte de interno comandando lá as portas, as grades lá, as portas de grade lá, a entrada e saída de gente. Eu não vi um guarda lá, que nem no João Paulo II, tem vários guardas lá, na entrada, na saída, em todo canto. A gente não pode nem entrar e sair. E lá na ala psiquiátrica, que é mais perigoso, é mais importante, não tinha um guarda, é os próprios pacientes internos lá que ficam lá dominando tudo, gritando, fazendo algazarra lá, e eu não vi ordem, não vi ninguém para me receber, nem um médico, nem um psicólogo, não vi nada para fazer uma triagem comigo, para me orientar o que podia, quais os perigos, o que deveria, o que eu não deveria. Não teve nada, e por isso eu me neguei a ficar ali, porque eu tenho a minha casa aqui, ó, graças a Deus, tem minha cama, meu ar-condicionado, eu como a hora que tem meu banheiro aqui, entendeu? Graças a Deus eu tenho meu alimento, estou junto da minha família, para que eu vou ficar no inferno daquele? Se tivesse preparo naquilo lá, se fosse tudo organizado, separado os dependentes químicos dos outros pacientes que não é dependente químico, que não usa droga, porque esses usuários de droga, na abstinência, eles ficam tudo agitados da droga. Então, por causa desse motivo, eu não fiquei, e a minha esposa viu também que não ia dar certo e ela não assinou, porque eu só ficava se ela assinasse. E o meu pai, ela ligou para o meu pai e meu pai falou que o que eu decidisse estava decidido. E eu decidi não ficar. O cara ficou brabo lá com a minha esposa, querendo que ela carimbando já os papéis para me internar. Mas graças a Deus não deu certo e eu vim embora aqui. Estou só relatando para vocês o que aconteceu. Então, esse vídeo está cumprido, mas é necessário, gente, que vocês saibam o que aconteceu. Eu fui para me internar, mas eu vou entrar num local que mais parece é um inferno. Não tem dignidade, não tem eu não sei se ia ter segurança para minha integridade física, entendeu? Poderia eu ser machucado lá dentro, ou eu mesmo organizar procurar alguns melhor da cabeça e organizar uma defesa, fazer um escudo humano, que eu ia fazer um escudo humano, eu ia procurar aqueles mais legais e ia fazer um escudo humano, daí eu mesmo ia começar uma guerra lá dentro daquela ala psiquiátrica lá, com aqueles malucos lá, que eu não tô doido não, gente, não tô doido não, mas aqueles coitados lá, que já tem gente lá que já tinha 3, 5 anos lá dentro, que a família nem vai buscar mais, entendeu? Essas pessoas perdem a noção até da vida, já não é mais nem vivo nem morto, vira um zumbi. Você olha assim, as pessoas parecem um zumbi, assim, com aquelas roupas velhas de psiquiátrica, roupa velha já velha, parece mais aqueles campos de concentração daqueles filmes de Hitler, entendeu? Então, eu fico internado, se quiser, eu não sou contra não, mas eu me internar num local para me sair de lá pior, e eu nunca mais ser gente na vida, não serve mais para ser um esposo, ser um pai, ser filho, ser nada, virar um andarilho, que nem a maioria vira, ficar louco de vez. Não, prefiro ficar aqui fora. Prefiro ficar aqui fora e tentar lidar de outras formas com os meus problemas, os meus impulsos, e evitar que isso não aconteça mais. Só isso. Mas eu não recomendo o hospital de psiquiatra de Porto Velho, o hospital de base lá, não recomendo para ninguém não. Não recomendo não. E é tanto que todo esse povo que comanda ali, desde meu médico, a secretário de saúde, diretor de hospital, governador, é tudo maçom esse povo, tudo maçom. E por conta disso, desse ambiente satanístico, desde os próprios internos,
que são envolvidos ali involuntariamente. Não é que nós quer ser satanista. Não, nós não quer isso. Involuntariamente, os demônios ficam oprimindo aquelas pessoas. E aí vem esses médicos, esses diretores, tudo com pacto satânico, maçonaria, espiritismo. Aí acaba de completar a situação que culminou, sabe com o quê? Em 2018, um amigo meu estava com a sua filha, que ela tentou suicídio 2 vezes aqui em Guajará-Mirim, e aí passou por uma avaliação médica em Porto Velho e a médica resolveu, igual eu, né? Eu passei também pela avaliação e falei que ia fazer isso, fazer aquilo, e a psiquiatra carimbou a minha internação, só que eu não aceitei, né? E a minha esposa não assinou e eu não fiquei. Então, mas essa filha desse meu conhecido, ela ainda ficou um dia lá dentro. E em 2018, já era a nova ala psiquiátrica, que diz que gastaram 5 milhões nessa nova ala psiquiátrica, lá do João Paulo II. Então, em 2018, mas com certeza roubaram mais uns 5 milhões em cima, né? Mas ninguém sabe como é lá dentro hoje, porque eu vou mostrar para vocês uns vídeos aí. O próximo vídeo agora vai ser só de vídeo, lá como era antes, a ala psiquiátrica, antes da reforma. Vocês vão ver o caos. Para mim não mudou nada não, só mudou a aparência, aumentaram os leitos. Ele disse que melhorou, mas eu não quero entrar lá dentro para ver isso não. Então, o que acontece? Ele foi fazer um vídeo com a filha dele lá, já que ele vinha embora, né, para trazer um áudio dela, né, para a mãe dela de criação, que a esposa dele hoje não é a mãe dela, né, mas é mãe de consideração. Então ele fala aí alguma coisa para tua mãe. Aí ela, doente, né, de cabisbaixo, falou que não queria ser filmada. Eu vou embaçar a imagem porque para não expor ela nem ele, né, que ele não vai gostar. Mas eu só quero que vocês vejam o que aconteceu. Porque o que aconteceu é que na hora que ele estava filmando, que ela, não quero ser filmada, ela falou que calou, ela estava lá na ala psiquiátrica feminina, lá nesse mesmo hospital que eu ia ser internado, só que na ala feminina. Aí, naquele momento que ela quietou ali, uma voz, ela falou um áudio, um sussurro falou no celular desse meu amigo. E a voz dizia assim, ela é minha. Ó, eu tô falando assim, é até esquisito, né? Até, já assusta, né? Pois é. Pois esse sussurro falou assim, eu estou fazendo assim porque foi assim que ele falou assim, o demônio. O demônio, porque ali o que tem naquela ala psiquiátrica, muito é demônio. Oprimindo ali, massacrando, fazendo aquelas pessoas gritar. Gente, em ala psiquiátrica é coisa pesada, só perde para o inferno. E nem presídio comum, onde ficam os presos comuns, homem e mulher, é tão opressor quanto uma ala psiquiátrica, quando as pessoas não são bem cuidadas, não tem acompanhamento, não tem nada de Deus ali, não tem ninguém para falar de Deus ali. É só aquele povo metido a espírita, porque esse pessoal do CAPS, me desculpa, pessoal do CAPS, a maioria é espírita, psicóloga, psiquiatra, terapeuta, esse povo não fala em Deus. Então, em alguns hospitais ainda entram algumas pessoas para falar de Deus, ali ninguém entra não, ali os pacientes, ou eles oram lá dentro mesmo, eles mesmo buscam Deus, porque que depender dos médicos, do diretor, ali tudo é maçonaria, que manda ali, e esse povo não quer o bem de ninguém não, eles querem que se lasque mesmo, os pacientes psiquiátricos, não estão preocupados não. Então, apesar das melhoras que fizeram lá, o maçom governador Confúcio Moura fez umas melhoras lá, em 2018 foi inaugurada a nova ala psiquiátrica, aumentou para 75 leitos, de 35 para 75. Para mim não mudou por dentro, pode ter mudado internamente, externamente por fora, mas por dentro a situação para mim continua o mesmo. Mesmo eu não tendo entrado lá dentro, eu fico só com as imagens que eu vou mostrar para vocês antes da nova ala psiquiátrica. Falando, gente, sobre o que eu falei para o meu sogro,
e sobre maçom, sobre espiritismo, ó, eu não estou aqui para falar para ninguém que vocês devem ou que não devem seguir. Cada um, eu só falo o que eu sei que é certo dentro da palavra de Deus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao céu a não ser por ele. Então, eu não vou. Agora, cabe a cada um. Eu falei para o meu sogro o que ele deveria fazer. Cabe a ele fazer ou não. Não estou aqui para obrigar ninguém, nem maçom, nem ninguém. Cada um siga o que você escolheu. Agora, a minha obrigação é falar o certo. Qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a vida. É Jesus. Entendeu? Então, que ninguém fique achando que eu quero forçar alguém a ser alguma coisa.